Queridos irmãos, a paz de Cristo Jesus, Deus abençoe a cada aluno para a glória de Deus. Vamos para a nossa penúltima aula, lembrando que sábado é o último dia para a glória de Deus. E o texto de hoje é Cornélio e a oração. Pegue a sua Bíblia, um caderno ou uma folha se preferir e uma caneta para anotação. Nossa aula é objetiva e com conteúdo para a glória de Deus. O texto é Atos, capítulo 10, a partir do versículo de número 26, que diz assim, Atos 10, versículo 26. Mas Pedro o levantou, dizendo, levanta-te, que eu também sou homem. 27. E falando com ele, entrou e achou muitos ali que se haviam ajuntado. Amados e queridos irmãos, observaremos a oração de Cornélio. Ela foi ouvida por Deus e Deus contemplou o coração de Cornélio, que estava sedento para ouvir a palavra de Deus. Cornélio orou ao Senhor e ele teve a visão de um anjo que veio falar com ele, dizendo que as tuas esmolas haviam subido a Deus, o seu ato de bondade às pessoas. E observe o texto que, quando a oração de Cornélio é ouvida, Cornélio sentiu um grande temor. No capítulo 10, no versículo 4, a Bíblia diz, e este, fichando os olhos nele, e muito atemorizado, disse, quem é, Senhor? E o anjo lhe disse, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. A oração de Cornélio foi ouvida. Ele teve a visão de um anjo, e o anjo mandou enviar homens à cidade de Jope, porque ali havia um homem chamado por nome de Pedro. E Pedro vai estar no terraço da casa orando. E Pedro teve uma visão de um vaso descendo com um lençol, e sobre aquele vaso, naquele lençol, havia animais. E a Bíblia diz que Pedro se atemoriza olhando para aquilo, porque Deus disse, mata e come. Mas a Bíblia diz, Senhor, nunca comi nada impuro. Mas Deus disse, não chamas imundo aquilo que Deus tem purificado. Aqueles animais estavam representando as pessoas. Ali havia vários animais. E ali na cidade aonde Cornélio habitava, havia pessoas que precisavam ouvir a palavra, porque Pedro entendeu que Deus não faz acepção de pessoas. Cornélio reuniu a sua família. Cornélio reuniu as pessoas e o evangelho foi pregado. E o Espírito veio sobre aqueles que ouviam a bendita palavra de Deus. Observe bem, meus irmãos, a oração de Cornélio foi ouvida. A oração de Cornélio foi ouvida por Deus e houve salvação através da oração. Caro aluno, entenda. Não desista de orar pela sua família. Não desista de orar pela tua casa. Continue orando. Continue buscando. Continue intercedendo. Guarde esses 5 princípios. Oração, temor, confiança, certeza e compromisso com a palavra. Seja cada dia um obreiro preparado. Assim como a oração de Cornélio foi ouvida, a tua oração é ouvida por Deus quando há sinceridade. Não deixe de orar.
Assim como o Espírito veio sobre aqueles que ouviam a palavra, e houve um grande temor entre o povo. Aí Pedro vai dizer: quem é nós para impedir o Espírito de Deus de vir sobre esses homens? Porque Pedro sabia que o mesmo Espírito que foi derramado pela palavra em Atos 10 é o mesmo Espírito que vem em Atos 2. E Pedro sabia que aquela presença veio através da palavra. A palavra de Deus, a palavra de Deus nos basta. A palavra de Deus é vida. Somente precisamos ficar com a Bíblia, porque Pedro pregou Bíblia. Pedro ensinou Bíblia. Pedro pregou uma mensagem cristocêntrica e houve poder de Deus entre o povo através da palavra. Faça a diferença. O mesmo Senhor que enviou o anjo até Cornélio e respondeu à sua oração é o mesmo Deus que ouve a oração daquele que busca o Senhor em espírito e em verdade. Deus te abençoe e seja edificado por essa aula introdutória em nome de Jesus.